graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os queridos irmãos e amigos. Este é o programa Viva Brasil, na Rede Brasil de Televisão. Eu sou o pastor Heitor Antônio da Silva. Agradecemos a todos os telespectadores e pedimos que divulguem o nosso programa junto aos irmãos, às lideranças como pastores, presbíteros, missionários, diáconos, obreiros, etc. Pedimos também que interajam conosco, passando impressões, críticas, dúvidas e sugerindo congressos e conferências sobre avivamento na sua região, no seu ministério, na sua convenção. Temos uma boa e grande equipe de pregadores de 6 denominações diferentes, todos de igrejas tradicionais que podem cooperar com a grandeza do reino de Deus. Envie também a programação da sua denominação, para que a divulguemos em todas as nossas mídias. E para saber tudo sobre o projeto de Deus com o qual o servimos, acesse o nosso site avivabr.com.br. Vamos receber agora a mensagem de Deus para os nossos corações. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos das muitas igrejas evangélicas deste Brasil que amamos. A mensagem de hoje é a importância das Escrituras Sagradas. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Este é, sem dúvida alguma, um texto maravilhoso da palavra de Deus com relação aos objetivos da Escritura Sagrada. Podemos garantir que o fim máximo da palavra de Deus é sempre muito diferente das nossas preferências. Os objetivos de Deus diferem muito dos objetivos das pessoas. Isso porque nós estamos centrados no mundo, olhando para as coisas como elas nos parecem, olhando para as pessoas como nós achamos que elas são, para os valores da terra. Entretanto, Deus estabeleceu um parâmetro maior que é a sua palavra. E a sua palavra diz tudo como deveríamos ser, como deveremos ser, quanto às expectativas em relação às pessoas e quanto aos objetivos maiores do reino de Deus. Pois bem, a Bíblia não foi escrita para conter as coisas que gostaríamos de encontrar. Muita gente sai procurando na Bíblia aquilo que lhe interessa, um versículo que possa torcer um pouco para lá ou para cá, para ajustá-lo ou ajustar a própria Bíblia aos seus interesses, aos seus caminhos, às suas ideias. E quando não conseguem encontrar versículos que eles possam torcer, eles adulteram a Bíblia. Eles escrevem versículos do jeito deles, cortam partes. Só que a própria Bíblia garante que os tais são malditos e são dignos e receberão uma recompensa dos altos bastante dura, justa, terrível, por ter feito coisas dessa natureza. Vemos Bíblias abertas em salmos. Por exemplo, é comum encontrarmos em casas, em empresas, instituições de ensino, uma bela Bíblia aberta, com as páginas em que estão abertas já amareladas, por tanto tempo se encontrar naquela posição, mas que ninguém lê. Ela é colocada ali como sendo um amuleto, como sendo um objeto de veneração que por si só pudesse trazer alguma bênção, trazer alguma coisa boa para aquelas pessoas, para aqueles que passassem por ali. Algumas vezes eu paro diante dessas Bíblias, mudo as páginas, leio alguma coisa e as pessoas no entorno não estão nem aí, nem um pouco preocupadas com essa situação. É também normal ver em casas até de crentes, Bíblias em cima da mesa, Bíblia no armário, Bíblia aqui, Bíblia ali, Bíblia em cima da televisão, mas fica ali acumulando poeira, mas não são lidas, não são pesquisadas, não são estudadas, funcionam também para muitos crentes como sendo um amuleto, como sendo um crucifixo, como se fosse uma cruz, como se fosse alguma coisa benzida que pudesse trazer algo de bom para estas pessoas. Muito comum encontrarmos a Bíblia aberta em Salmos. Por quê?
porque ali as pessoas encontram determinado conforto, palavras mais ou menos brandas, palavras que servem para todo mundo. Mas espera aí, e os ensinamentos duros ou terríveis que lá se encontram para corrigir as pessoas, elas se interessam pelos tais? Nem sempre. Outros saem caçando na Bíblia texto que lhe convém. Recentemente foi editada uma Bíblia, está aí à venda, uma Bíblia contemporânea, que nada mais é do que uma Bíblia adulterada para cobrir os interesses daqueles que são praticantes da homossexualidade, de movimentos tais e tais que os irmãos conhecem muito bem. É maldita. Ela, inclusive, deu um grande prejuízo a uma imprensa bíblica brasileira que assinou um contrato de publicação e não sabia do que se tratava. Quando viu, rejeitou, não publicou e foi obrigado a pagar uma indenização. Bom, mas a Bíblia é boa mesmo naquilo que nos incomoda. Ela é melhor, ela é maravilhosa exatamente quando nós a lemos e ela nos dá uma fisgada, nos dá uma facada, nos agride, mostra que estamos errados, mostra onde a coisa dói, apresenta o nosso erro, apresenta o nosso pecado. Nisso ela é muito mais importante do que nas palavras doces de consolação. Não que eu seja contra estas, elas são importantes. Há momentos quando temos que utilizá-las. Em quantas situações dolorosas encontramos na Bíblia conforto e consolo. Mas, na verdade, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia está repleta de orientações que contribuem para aqueles que amam a Deus, contribuem para nós e contribuem naquilo em que nos corrige, contribuem naquilo que nos martiriza, que nos faz sofrer, que faz com que consideremos o nosso pecado como uma coisa doída, uma coisa terrível, que agride a Deus, agride a nós, agride ao próximo e também à sociedade. Mesmo e, sobretudo, as duras palavras encontradas na Bíblia, essas sim são muito boas. Eu me delicio com as tais. Eu gosto da correção, porque a cada dia que eu leio a Bíblia, cada dia que eu estudo, eu aprendo um pouco mais, eu melhoro na minha relação com Deus, comigo e com o próximo. Assim, atentemos para a natureza e os fins das Escrituras que nós estamos considerando neste momento. Primeiro, ela é inspirada por Deus. Inspiração diz exatamente da procedência. Ela saiu diretamente do coração de Deus para atender às necessidades dos homens. Ela tem origem em Deus e não no intelecto humano. Há uma diferença muito grande em livros escritos por sábios, pessoas até bem intencionadas, pessoas muito cultas, que tratam de assuntos bons para lá e para cá, e são livros às vezes enormes, são coleções, são verdadeiras enciclopédias. Aliás, a palavra enciclopédia conta exatamente a história da sistematização dos estudos para o bem da humanidade. Mas a Bíblia tem origem em Deus, não na reunião de assuntos de sabedorias coletadas aqui na Terra. Não tem origem no intelecto humano. Isso é muito importante mesmo. Interessante que as pessoas estão sempre dispostas a crer muito mais em coisas escritas pelos homens, mesmo sem comprovação, do que crer na Bíblia. Por quê? Porque acha que Deus não poderia determinar a homens que escrevessem inspirados por ele? Não, é porque o livro escrito pelos homens parece mais simpático. É uma coisa produzida pela capacidade humana, de acordo com as intenções dos homens, de acordo com aquilo que o homem entende por ciência, de acordo com aquilo que o homem entende por sabedoria própria da sua condição. Então eles têm mais facilidade em aceitar tais escritos do que a palavra de Deus. Até porque os escritos dos homens não agridem aos homens. Os escritos dos homens são sempre condescendentes, são sempre brandos para com os homens, para com a humanidade em sua interação. Pois bem, há uma coisa curiosa a respeito do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Livro esse em que ele propõe a chamada teoria da evolução.
Saiu durante um tempo, rodando aí pela África e pela América, sobretudo, e produziu a teoria da evolução humana a partir dos primatas. Em síntese, a partir dos macacos. Eu não tenho nada contra isso. Quem quiser ser originário do macaco pode ser à vontade. Eu não sou. Pois bem, Charles Darwin escreveu aquele livro e serve de base para uma teoria chamada científica. Mas preste atenção, é teoria. Teoria é alguma coisa que não foi comprovado de maneira absoluta. Teoria é alguma coisa provisória, não é uma tese. Pegam essa teoria e adotam-na como sendo um fato absoluto. Entretanto, esse livro, As Teorias de Darwin, foram por ele mesmo postas em suspeição, certo? Ele mesmo, depois, na sua velhice, quando já aceitou a Cristo Jesus como Salvador, ele morreu crente, ele rejeitou suas ideias, mas aqueles que as adotam tomam as ideias iniciais dele como lei, com um valor muito maior do que o que está escrito na Bíblia. Interessante, algumas pessoas que debandaram da fé cristã adotam hoje a teoria da evolução como sendo algo maravilhoso. Não. A teoria da evolução é um erro, é uma falha humana. Deus é o criador de tudo. Agora, existe evolução nos processos criativos de Deus? Existe. O ser humano evolui, os animais evoluem. Agora, uma coisa interessante, eu estava assistindo há poucos dias atrás, um famoso escritor bem-humorado, nordestino, falando a respeito da questão da longevidade. Ele disse que lá pelo início da história, aliás, na pré-história, o cavalo vivia 20 anos e o ser humano também vivia 20 anos. Hoje, o cavalo continua vivendo 20 anos e o ser humano está chegando a 100 ou até mais de 100. Vejam bem, nós evoluímos, enquanto que os animais nem tanto. Pois bem, as pessoas creem em tudo que exclui a Deus com muito mais facilidade do que a palavra de Deus. Por quê? Porque aí elas ficam à vontade para fazer o que bem entendem. Crer naquilo que põe de lado a pessoa do Altíssimo é muito confortável, porque elas preferem fazer o que elas bem entendem. Ficam livres, estão totalmente fora da área das correções, estão totalmente fora do alcance de uma moral rígida, de uma moral séria, de uma moral que diz respeito à sua vida. A Bíblia tem a mensagem do céu, E essa mensagem está em desacordo com as produções humanas. Está sempre pretendendo agradá-los, as produções humanas. As produções humanas estão sempre produzidas mesmo, sempre criadas, desculpa a redundância, sempre criadas para serem palatáveis ao gosto humano. Porque os livros de autoajuda hoje vendem como pão quente, diríamos assim. São livros que, espremendo, torcendo, não sai nada, porque tem ali o que os seres humanos querem ouvir. Faz isso que dá nisso, faz aquilo que é aquilo, você vai bem sucedido. Por que as pessoas ouvem, assistem e leem horóscopo? Sabe que aquilo não funciona, mas porque traz uma esperança conquanto lhes dá algo de possível para aquele dia, para aquele mês, para aquele ano, que na verdade não tem nenhum fundamento. Afirmo, meus queridos irmãos, que a palavra de Deus sempre desagrada a carne, mas é sempre benéfica à vida em toda a sua extensão, tanto material quanto espiritual. Pois bem, nós que esperamos de Deus um avivamento, esperamos que as igrejas sejam impactadas pelo poder do Espírito Santo de Deus e vivam um evangelho puro e pleno. E não apenas isso, pregue esse mesmo evangelho com autoridade para a salvação de todo o perdido. Precisamos focar o nosso dia a dia na Bíblia. Não é apenas lê-la como se lê um jornal, uma revista, mas ler, meditar e, sobretudo, aplicar no nosso dia a dia aquilo que nós aprendemos. Em segundo lugar, a palavra de Deus é útil para o ensino. Desde a infância, o versículo 15 faz referência a isso. É útil para o ensino. Não existe livro que supere a Bíblia em valores educativos. Não existe. Ela é plena nisso.
Todos os educadores são contestados e suas obras são ultrapassadas com o tempo. Aquilo que há algum tempo atrás considerávamos um grande educador brasileiro, está provado que era um educador focado no interesse socialista e que está destruindo, quase que acabou com o Brasil, está destruindo a nossa educação. No entanto, ele é aplaudido como um gênio. Não era um gênio, era apenas um pilantra acadêmico. Não há conceito de sabedoria humana que seja universal e absoluto. Todos eles são alterados, todos eles são vencidos com o tempo. Qualquer livro, por melhor que seja, dentro de 5, 10 anos está ultrapassado. Trabalhei com a educação há mais de 40, quase 50 anos, inclusive no ensino universitário, e eu vejo a biblioteca, nós temos que renová-la sempre, porque livros maravilhosos que eram usados até em medicina há 5, 10 anos atrás, hoje não prestam para nada, foram vencidos. Por quê? Descobriram coisas melhores. A Bíblia é o livro mais antigo, o primeiro livro a ser impresso no mundo, prevalece e permanece, porque é a palavra de Deus. Mas não há uma só pessoa que tenha se beneficiado dos ensinos da palavra de Deus que venha a ser desorientado dessa vida. Por isso a Bíblia diz, e desde a meninícia sabes as palavras, as santas palavras que podes fazer-te sábio para a salvação, mas para todo outro tipo de crescimento. Eu fui praticamente alfabetizado na Bíblia. A minha mãe tinha a 2ª série primária, só. Alfabetizou meu pai, a minha irmã, que era mais velha do que eu, 9 anos, e a mim. O primeiro livro que li foi exatamente a Bíblia. E quando fui para a igreja já tinha algum conhecimento da mesma. E espero em Deus que esse seja também o meu último livro, e é o livro que leio todos os dias. A Bíblia é eficaz para a repreensão. Versículo 16, esse é o terceiro ponto, para a repreensão. Muitos querem evitar essa parte, mas por quê? As pessoas não gostam de ser repreendidas, elas não gostam de ser confrontadas, elas têm um ego, todos nós temos o ego, e o ego é muito sensível. Qualquer coisa que toque nele, você está errado e você é feio, você não está andando direito, isso dói muito e, em geral, as pessoas não perdoam aqueles que lhes repreendem, mesmo sabendo que tais repreensões são para o bem. Isso acontece até nas igrejas, quando os pastores pregam duro, e o nosso convite e a palavra de Deus é para que isso ocorra, para que preguemos duro, pesado, forte, ensinando, orientando, mostrando o erro e chamando o povo à vida de correção. Membros da igreja ficam arrepiados. Esse pastor tem uma palavra muito pesada. Há pouco tempo atrás, conversando com um pastor que foi convidado, estava sendo convidado para uma outra igreja, e ele foi a uma entrevista com os líderes, diáconos, etc. Isso foi na Igreja Batista, e os irmãos disseram assim: pastor, nós queremos saber se o senhor concorda com as nossas doutrinas. Ele disse: para aí, o livro de doutrina aqui não é a Bíblia? Vocês têm doutrinas particulares? Muito obrigado, saiu, foi embora. Nem aceitou concorrer. Homens que acham que podem doutrinar pastores, submeter o pastor a trilhos, a parâmetros, como se eles fossem capazes de estabelecer alguma coisa diferente do que está na Bíblia. Não existe esta coisa. Se não existisse pecado, meu irmão, minha irmã, não existiria erros e nem repreensões, mas existe o pecado e, lamentavelmente, todos nós somos pecadores. As repreensões são a maior bênção de Deus e a Bíblia está repleta das tais para o nosso bem, para que o reino avance. O que teria sido de Davi se não fosse repreendido por Natã? O que teria sido de Balaão se não fosse repreendido, pasmem, por uma mula, por um animal? E tantos outros repreendidos foram. A Bíblia, em quarto lugar, tem as palavras perfeitas para a correção. Não só para a repreensão pura e simples, mas para a correção. O que é correção? Bem, simplesmente é consertar, trazer a pessoa para os trilhos, para os eixos, trazer aquele indivíduo que está vivendo de maneira errada para o caminho certo. O problema está no fato das pessoas não quererem admitir serem erradas.
estarem andando em desacordo com alguma coisa, que os nossos passos aos nossos olhos sempre parecem muito bons. Mas, meus queridos irmãos, se o irmão tem algum erro, aceite a orientação da Bíblia, aceite a pancada que vem do púlpito, porque é para o seu bem. Isso dói, mas é dor para o nosso bem, é dor para o seu bem. Isso agride sim o nosso ego, agride sim o nosso interior, o homem interior. Está em desacordo com os parâmetros da nossa carne, mas é para evitar um mal maior. Nenhum princípio social, meu irmão, minha irmã, militar, filosófico, nenhum princípio desses que pretendem educar e acertar as pessoas, nenhum deles é capaz de corrigir o humano. Nem a melhor forma de educação, nem a prisão. Sabemos muito bem que os criminosos são lançados em prisão para dar uma satisfação à sociedade. Sim, e há até um nome de casa de correção, mas não corrige ninguém. Pelo contrário, as prisões são, sim, uma pós-graduação na prática dos crimes. Os criminosos que vão para lá saem de lá piores. Se não se converterem lá, saem de lá muito pior. Nem a justiça, nem as leis dos homens, tudo é falho e ineficaz. Qual o objetivo maior das Escrituras Sagradas? Tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que seria o mundo se fosse ocupado só por pessoas educadas pelos valores divinos? Seria uma catástrofe. O que seria o mundo se não tivesse os referenciais bíblicos do eixo judaico-cristão? Seria uma desgraça. Pense nisso. Você, que é crente, se submeta ao modo absoluto e de modo absoluto à palavra de Deus. Não seja crente meia boca, que acha que pode relativizar as palavras de Deus. Seja crente integral. Obedeça a tudo. Sirva ao Senhor de coração. E que Deus a todos abençoe. Tendo recebido a mensagem, agora teremos a tradicional reflexão bíblica com o Dr. Paulo Mendes Glória. Nós falamos por diversas vezes que a glória da segunda casa será maior que a primeira, mas qual casa nós nos referimos? Vamos ao texto do profeta Ageu, na versão que mais se aproxima do original. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Essa casa se refere à casa de oração, o Templo de Jerusalém. No contexto, o profeta está se referindo à construção do segundo templo no Monte Moriá, em Jerusalém, após o exílio da Babilônia. Vamos enfatizar uma palavra no texto, última. Aqui fica clara a determinação que esse será o último templo. Mas como devemos encarar a preparação da construção do terceiro templo? Alguns afirmam que será o estupim de uma grande guerra, pois o Domo da Rocha teria que ser demolido. Façamos uma análise espacial da esplanada do templo, utilizando uma restituição de um antigo mapa de Jerusalém e a maquete no Museu do Livro. Tanto o primeiro quanto o segundo templo ficavam em frente à Porta Dourada. Uma vista aérea nos mostra que o espaço original está vazio. Vendo a planta de situação do monte do templo, podemos confirmar. Veja que para construir o terceiro templo, não será necessária a demolição do Domo da Rocha. Dessa forma, o maior empecilho está solucionado, ficando a cargo de um líder negociador as discussões do processo de paz e a liberação da obra. Não vejo esse templo como condicionante para o arrebatamento da igreja. O profeta Zacarias descreve a segunda vinda de Jesus e a sua entrada triunfal como Messias em Jerusalém pela porta oriental, vindo do Monte das Oliveiras. Ele não vem para adorar no templo, e sim para ser adorado. Jesus não será um novo templo, ele substituirá o papel deste. Na cidade celestial não haverá templo, a adoração será a Jesus. Mas se a glória foi determinada para o segundo templo, quem se beneficiaria do terceiro templo? O profeta Daniel nos deixa essa mensagem e Jesus reafirma no Evangelho de Mateus. O apóstolo Paulo também nos adverte na carta que escreveu ao povo da Tessalônica. Paulo também nos orienta que somos templos do Espírito Santo e por isso não devemos estar preocupados com a continuidade da antiga aliança, até que sejamos levados à presença de Jesus para adorá-lo face a face.
A terceira casa será construída para que se cumpra a profecia dos sacrifícios do altar e a manifestação do iníquo. Se a adoração à segunda casa foi extraordinária, imagine a adoração do Senhor, aquele que será glorificado eternamente. Se a glória da segunda casa foi maior que a primeira, imagine a manifestação de poder vinda do Senhor para todo sempre. Não deixe de se inscrever neste canal. Se gostou, marque o seu like e compartilhe com os amigos. Um abraço e até breve. Irmãos em Cristo e queridos amigos, agradecemos por nos assistirem e convidamos a que estejam conosco no próximo sábado, de 10 às 10h30, nesta querida Rede Brasil de televisão. E se esforçando para trazer mais pessoas para serem edificados. Convidem para que estejam em suas casas nesse horário. Aproveito para lembrar que o Instituto Aviva Brasil é uma entidade indenominacional. Ela não foi criada pelas denominações, e sim por irmãos em Cristo, membros de 6 denominações diferentes, todas elas que pregam o Evangelho conforme a Bíblia bem o define, ou seja, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E para uma vida também de santidade, até porque sem santidade ninguém verá a Deus, e isso é o que a Bíblia também o define. Não somos unionistas, não pretendemos a união das denominações, pois nem Deus o deseja. Ele vai reunir todos nós um dia no céu, estejamos certos disso. A nossa oração é que Ele opere um grande avivamento em todas as igrejas chamadas cristãs neste tempo. Gostaria, neste momento, de trazer uma reflexão para todos nós que somos homens de Deus, obreiros, pregadores do Evangelho. É uma passagem, é um texto muito interessante de John Piper, que diz o seguinte: nós pastores estamos sendo massacrados pela profissionalização do ministério pastoral. Virou profissão para muita gente, exercida quantas vezes com muita qualidade, mas faltando santidade, faltando objetivos espirituais. A mentalidade profissional não é a mentalidade do profeta, não é a mentalidade do escravo de Cristo. O profissionalismo não tem nada a ver com a essência e o cerne do ministério cristão. Quanto mais profissionais desejamos ser, mais morte espiritual deixamos em nosso rastro. Ou seja, não fazemos o que Cristo quer, e sim o que uma empresa talvez o faria. Pois não existe a versão profissional do tornar-se como criança. Em Mateus 18:3, assim o define. Não existe compassividade profissional. Efésios 4:32 também explicita de maneira bem clara. Não existe anseios profissionais por Deus, segundo o Salmo 42:1. Profissionalmente não se busca ao Senhor. Nossa atividade é negarmos a nós mesmos e tomarmos a cruz ensanguentada todos os dias. Profissionalmente, como empresa, como trabalhador, não conseguimos isso. Lucas 9:23 também o define. Como é possível carregar uma cruz de modo profissional? Nós fomos crucificados com Cristo e vivemos pela fé naquele que nos amou e se deu por nós. Gálatas 2:20. O que seria então a fé profissional? O que seria servir a Cristo profissionalmente? Nada disso. Servimos por fé e não por vista. Até o próximo sábado e que Deus a todos abençoe. Amém.